Qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim? A diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim diz respeito às características desses seres espirituais como parte das diferentes classes de anjos. De acordo com a Bíblia, os anjos são seres incorpóreos que servem ao Senhor e executam alguns de seus propósitos. No entanto, o texto bíblico indica que há uma hierarquia entre esses seres e que nem todos são do mesmo tipo. É nesse sentido que fica evidente a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim. Sim, todos esses são seres espirituais criados por Deus, mas com características e funções distintas. E é exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Se você tem essa dúvida sobre qual é a diferença entre anjo, arcanjo, querubim e serafim, assista a este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar todas as notificações clicando no sino. Assim, você receberá um aviso sempre que postarmos um vídeo novo. Anjo e arcanjo. Vamos começar entendendo a diferença entre anjo e arcanjo e depois seguimos para compreender a diferença entre querubim e serafim. A palavra anjo significa literalmente mensageiro. De forma geral, esse termo pode ser usado para designar todos os tipos de seres espirituais a serviço de Deus. Isso porque, em algum grau, todos esses seres são mensageiros dele. Mesmo aqueles que parecem estar completamente dedicados à adoração celestial, servindo diretamente diante do trono de Deus, ainda são mensageiros da sua glória e majestade. Quando lemos a Bíblia, percebemos que os anjos estiveram envolvidos em vários momentos da história da redenção na Terra. Os textos bíblicos registram inúmeras ocasiões em que os anjos serviram ao povo de Deus como portadores da mensagem divina, ou como agentes de Deus na proteção dos crentes. Sem dúvida, o anjo mais conhecido da Bíblia, encarregado de transmitir a vontade de Deus aos homens, foi o anjo Gabriel. Certamente você já ouviu falar dele. Gabriel provavelmente pertence a uma categoria mais elevada de anjos, pois é apresentado na Bíblia como um ser que está constantemente na presença de Deus. Podemos entender isso no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 19, onde o texto bíblico diz: "O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas." Esse versículo registra o aparecimento do anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias para anunciar o improvável nascimento de seu filho, o profeta João Batista. Recapitulando, os anjos são seres espirituais a serviço de Deus, como agentes e mensageiros dele. Existem também os anjos caídos, que abandonaram seu estado original e se rebelaram contra Deus. Esses anjos caídos estão todos debaixo do juízo divino. Já a palavra arcanjo significa anjo principal. Aqui já podemos entender que o arcanjo é um ser celestial que possui o mais elevado grau de autoridade e poder entre os anjos. Uma curiosidade interessante é que a Bíblia nunca menciona a palavra arcanjo, no plural, e apenas dá nome a um único arcanjo, Miguel. Por isso, muitos estudiosos defendem que Miguel é o único arcanjo que existe, embora a Bíblia não seja conclusiva sobre isso. Na verdade, esse pode ser um tema para um próximo vídeo. Se você tem curiosidade sobre quantos arcanjos existem, deixe seu comentário para que eu possa saber. Quem é semelhante a Deus? Este é o significado do nome do arcanjo conhecido por expulsar Satanás, o inimigo de Deus, e seus anjos rebeldes dos mais altos céus. Estamos falando de Miguel, o arcanjo supremo. Assista a este vídeo até o final e surpreenda-se com a história deste arcanjo. Mas antes, eu li que compartilhe e se inscreva no meu canal. Mas não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Anjos, criaturas criadas por Deus com diversos propósitos, defender a humanidade é um deles. A angiologia é uma das ramificações originais da teologia, na qual é exercida pelos rangos logos, cujas atribuições incluem o estudo teórico dos sistemas angélicos. Este é um tema que chama a atenção de muitas pessoas, até mesmo daquelas que não acreditam em seres divinos.
Dentre essa fantástica temática, temos a incrível história de um arcanjo chamado Miguel. A palavra arcanjo vem do grego arque, arcos, que significa primeiro, e anjo, garrash, que significa mensageiro. Então, a palavra arcanjo significa primeiro anjo, anjo principal ou anjo da mais alta ordem na hierarquia celeste. O arcanjo Miguel é um ser muito conhecido por diversas doutrinas religiosas, como as judaicas, cristãs e islâmicas, e é tido como comandante do exército de Deus. Este ser é mencionado poucas vezes na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, a história do anjo Miguel é apresentada como a do único arcanjo, pois essa palavra nunca é dita no plural. No livro sagrado, ainda é abordada a luta contra Satanás depois da morte de Moisés. Por isso, o anjo Miguel é representado em imagens com uma armadura e em posse de uma espada, acima de uma representação do inimigo, que em sua maioria é um dragão infernal. Miguel, em hebraico, é chamado de Micail. Os católicos, americanos e luteranos se referem a ele como São Miguel Arcanjo, ou simplesmente São Miguel. Para os ortodoxos, ele é chamado de Táxi, Arca, Arcanjo Miguel. O nome Miguel significa uma pergunta. Quem é semelhante a Deus? Este é um desafio a Satanás, que desde o princípio queria ser igual ao Criador. O arcanjo Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. A literatura judaica descreve Miguel como o mais elevado dos anjos, o verdadeiro representante de Deus, e o identifica como o anjo de Ever, o qual se menciona com frequência no Antigo Testamento como um ser divino. O arcanjo Miguel é associado a milagres, envolvendo cura, proteção aos vivos e mortos, força para superar os desafios e vencer o mal. Ao longo dos anos, a história revela importantes relatos de pessoas, também nas Escrituras, relacionando o anjo Miguel a conquistas nessas áreas. Isso só reforça ainda mais a fé neste arcanjo. A história do arcanjo Miguel revela que era comum ele ser reverenciado por ordens militares de cavaleiros. Durante a Idade Média, ele se tornou o santo padroeiro de numerosas cidades e países. Os santuários cristãos em honra a Miguel começaram a aparecer no século IV, quando ele era percebido como um anjo de cura, e com o tempo, como protetor e líder do exército de Deus contra as forças do mal. No livro de Enoque, o arcanjo Miguel é designado como o príncipe de Israel, o protetor da igreja. No livro dos Jubileus, ele é retratado como o anjo que instruiu Moisés. Na Bíblia judaica, nos manuscritos do Mar Morto, Miguel é retratado lutando contra Beliel. No livro de Apocalipse, é dito que o